Peixaria do Bené, atacado e varejo. Estamos com o melhor atendimento para você. Aqui na Peixaria do Bené você encontra variedade de pescado como atum, cavala, caratilápia, pampo, galo, xerelete, cavalinha, guarajuba, tainha, sardinha, serra e, claro, o camarão com o melhor preço da cidade. A Peixaria do Bené fica localizado na rua Otacílio Viana de Lima, no centro de Horizonte. Ou você pode entrar em contato através do telefone 85991166799. Os melhores pescados da região você encontra aqui. Quer ganhar até 1 ano de internet grátis? É só indicar um amigo, a gente faz a instalação e pronto. Olha só, indicou um amigo, ganhou uma mensalidade. 2 amigos, 2 mensalidades. Isso quer dizer que, se você indicar até 12 amigos, você pode ganhar até 1 ano inteirinho de internet grátis para você. Sem sorteios, sem enrolação, só vantagens para você. Viu aí como é simples? Indicou, instalou, ganhou. Chame os amigos, os vizinhos, chame a família inteira. E bora economizar juntos com a melhor internet da região. Infornet, conectando você ao mundo. Ei, galera do esporte, eu sou o André Gol e quero te fazer um convite especial. Vem ficar por dentro do esporte comigo, todas quarta-feira e quinta-feira às 13h30, aqui na tela da TV Olho d'Água. Tem entrevista, bastidores, curiosidades e tudo que rola no mundo do esporte da nossa região e do Brasil. Então não perde tempo, marca aí na agenda e vem com a gente por dentro do esporte, quarta e quinta às 13h30 na TV Olho d'Água. Espero por você! Tropical Cocoxi, açaiteria e petiscaria, o point mais saboroso e animado do Buenos Aires 2. Aqui tem de tudo, churrasco no capricho, petiscos variados e deliciosos, chopp sempre gelado, açaí na medida certa, cremoso, geladinho e irresistível, música ao vivo para animar a noite. Funcionamos de terça a domingo, das 16 às 23 horas, como delivery rápido, para você aproveitar sem sair de casa. Estamos localizados na rua Francisco Elano de Souza, número 25, Buenos Aires 2. Faça seu pedido e reserve sua mesa pelo WhatsApp 85992315886. Reúna os amigos, traga a família e venha curtir momentos inesquecíveis. Tropical Cocoxi, muito mais sabor, alegria e diversão. Ei, você quer ver a sua marca crescendo de verdade, do jeito certo e no lugar certo? A TV Olho d'Água mostra que é nosso, com a cara do nosso povo e o coração da nossa terra. E os nossos parceiros estão sempre junto com a gente, aparecendo, fortalecendo e crescendo suas marcas junto com a gente. E se você também quer ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato com a gente através desse vídeo. E lembre-se, TV Olho d'Água, na rádio, na TV e no seu coração. Programa não recomendado para menores de 12 anos.
Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Olho d'Água, primeira edição. A notícia com credibilidade, responsabilidade e compromisso com você. Eu sou Vitor Jean e estes são os destaques do Jornal Olho d'Água desta quarta-feira. Uma mulher foi resgatada, resgatada de uma rede de tráfico sexual e eram obrigadas a fazer até 20 programas por dia, segundo investigações. Após ameaçar uma equipe de televisão, a polícia flagrou motociclistas utilizando uma passarela de pedestres de forma irregular. Em Fortaleza, um condenado por homicídio foi preso após cair de um muro durante uma tentativa de fuga. E o preço do pão carioquinha subiu em Fortaleza e já impacta os bolsos dos consumidores. Você vai entender os motivos do aumento e como a alta dos preços afeta no dia a dia das famílias. Está no ar o Jornal Olho d'Água, primeira edição. Seis horas e 3 minutos e a gente fala agora, né? Muito obrigado pela sua companhia. A gente abre esta edição falando que mulheres são resgatadas de tráfico sexual e eram obrigadas, gente, a fazer até 20 programas por dia, segundo aponta a investigação. Ao todo, 22 mulheres foram resgatadas de condições análogas à escravidão em um estabelecimento de exploração sexual na Paraíba, em Pernambuco e também no Rio Grande do Norte. A maioria das vítimas é cearense. A maioria das mulheres resgatadas na semana passada de condições análogas à escravidão em estabelecimento de exploração sexual na Paraíba, Pernambuco e no Rio Grande do Norte e do Ceará, conforme a polícia. As vítimas eram forçadas a cumprir várias metas, como consumir 40 doses de bebidas alcoólicas por semana e fazer 20 programas sexuais por dia. Ao todo, 22 mulheres foram resgatadas durante uma operação que investiga tráfico de pessoas e a atuação interestadual de uma organização criminosa no Nordeste. A ação aconteceu na última quarta-feira, dia 10, e os dados foram consolidados nesta terça-feira, 16, pela Auditoria Fiscal do Trabalho. A operação resgatou as mulheres de um grupo suspeito de exploração sexual em cidades da Paraíba e de Pernambuco. A ação começou após uma denúncia feita pela Delegacia de Mulheres de Guarabira, no agreste da Paraíba. A maioria das vítimas é do Ceará e, segundo as investigações, elas foram acionadas, aliciadas, na verdade, por estarem em situação de vulnerabilidade. Das 22 mulheres resgatadas, 18 estavam em cidades da Paraíba, onde se concentrava a maior parte da atuação do grupo. Outras 4 foram encontradas em Goiânia e em Pernambuco. De acordo com as investigações, os locais onde as mulheres estavam era comandado por uma mesma mulher e por parentes dela. Ela é suspeita de chefiar uma quadrilha de exploração sexual. A Operação Donos da Noite apura a atuação de um grupo interestadual de tráfico de pessoas, com ligação entre a Paraíba, Pernambuco e o Rio Grande do Norte. Segundo as investigações, o controle das vítimas era mantido por meio de dívidas impostas pelo grupo. As mulheres eram obrigadas a cumprir metas, como consumir 40 doses de bebida alcoólica por semana e fazer 20 programas sexuais por dia. O Ministério Público do Trabalho informou que as vítimas não podiam sair dos imóveis sem autorização. Além disso, eram submetidas a trabalho sem descanso e condições desgastantes, né? Então, a polícia, junto
a Polícia Federal, o Ministério Público, a polícia conseguiu aí desmantelar esse esquema, esse grupo criminoso que vinha mantendo essas mulheres com trabalho análogo à escravidão e também na vida da prostituição. Elas eram obrigadas a consumir até 40 doses de bebida alcoólica durante a semana. E também eram obrigadas a fazer até 20 programas por dia. A pessoa que chefiava era uma mulher e parentes dessa mulher em todos os estados a qual essas mulheres foram achadas, foram encontradas. No Pernambuco, em Goiânia e também em outros estados, esse grupo foi desarquitetado, foi desmantelado. A polícia investiga para saber se existe mais envolvidos e também chegar até os autores deste crime que vinha mantendo essas mulheres aí presas e também sendo exploradas sexualmente e com trabalhos análogos à escravidão. Agora a gente fala, que um vídeo mostra a correria após o assassinato de um campeão de vaquejada no interior do Ceará. Câmera de segurança registrou o momento em que um vaqueiro, seguiram em direção a Dadá Guedes após ele ser esfaqueado durante um evento em Quixaramubim. Uma câmera de segurança de um parque de vaquejada registrou a correria de vaqueiros após o campeão de vaquejada Francisco Eudásio Lira Soares, conhecido como Dadá Guedes, ser assassinado a facadas. O crime ocorreu no dia 7 de junho em Quixaramubim, no interior do Ceará. As imagens mostram outros competidores indo ao cavalo na direção da vítima, que caiu por trás de um caminhão após ser atingida pelos golpes de faca. O principal suspeito do crime é Darley Teixeira Vito, conhecido como Sasson Boiadeiro, de 55 anos. Após o ocorrido, ele fugiu de motocicleta e segue foragido há mais de uma semana. Inicialmente, uma testemunha relatou que o crime teria sido motivado pelo interesse do suspeito em receber parte do valor conquistado por Dadá Guedes na competição, mesmo sem integrar a equipe do vaqueiro. A vítima havia dividido o prêmio de 2.000 com outro competidor que empatou com ele na disputa, ficando 1.000 para cada competidor. No entanto, familiares de Dadá Guedes constataram essa versão e acreditam que o suspeito tenha agido por outro motivo, ainda desconhecido. As circunstâncias do crime seguem sendo investigadas pela polícia. Abre aspas. Esse cara não tinha nada a ver com a premiação. Ele não estava concorrendo com o Dadá. Ele matou por pura crueldade e a gente quer justiça. Fecha aspas. Afirma um parente da vítima, que terá a identidade preservada. Segundo a organização do evento, antes de ser morto, Dadá Guedes foi até a arena junto com os demais vencedores para receber o troféu da vaquejada. Porém, deixou o local antes de receber o dinheiro da premiação, que ficou sob responsabilidade do patrão para posterior repassarem o valor. Lamentável nesse caso que aconteceu no município de Quixaramubim, que acabou vitimando esse vaqueiro. A família não acredita nessa versão que o Sasson teria matado o Dadá por conta do dinheiro que ele queria que fosse dividido, sendo que ele não tinha concorrido e nem tinha vencido para poder ter uma parte desse valor. A família acredita que deve ter acontecido uma outra coisa, uma outra história para poder esse crime ter acontecido. Essa é a versão que a família conta e essa é a versão que a família acredita. Vamos falar de coisa boa? Olha, você pode acompanhar essas e outras notícias a qualquer hora em nosso portal de notícias. Acesse www.olhodagweb.com.br e fique por dentro dos principais acontecimentos de Horizonte e também de toda a região e também de todo o estado do Ceará. Siga também as nossas redes sociais e participe da nossa programação. Você não pode perder. Está esperando o quê? Aponte a câmera do seu telefone para o QR Code que está passando na sua tela
e você será direcionado diretamente ao nosso portal de notícias www.olhodagweb.com.br. Você lembra que a gente falou ontem na nossa edição do Jornal Olho d'Água de um homem que teria ameaçado uma equipe de televisão aqui do Ceará? Ele estava utilizando uma passarela na BR-116 de forma irregular e disse que se a imagem dele da motocicleta fosse vinculada à matéria, ele iria quebrar os equipamentos da equipe. Você lembra que a gente citou ontem esse caso? Após ameaçar uma equipe de televisão, a polícia flagrou, outros motociclistas utilizando a passarela de pedestre de forma irregular. A operação da Polícia Rodoviária Estadual resultou na apreensão de 4 motos e na abordagem de 20 condutores em Fortaleza. A Polícia Rodoviária Estadual realizou nesta quarta-feira 17 uma operação de fiscalização contra o tráfego irregular de motocicletas em passarelas de Fortaleza, prática considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Durante a ação, 4 motocicletas foram apreendidas. A operação ocorreu um dia após a TV Verdes Mares receber uma reportagem mostrando uma motocicleta utilizada de forma irregular em uma passarela no bairro Aerolândia. Ao perceber que estava sendo filmado, o condutor fez um gesto obsceno e ameaçou a equipe de reportagem. A fiscalização foi realizada pelo menos em 3 passarelas da capital, incluindo a estrutura localizada na BR-116, onde ocorreu a ameaça. Os policiais se posicionaram em pontos estratégicos para flagrar possíveis irregularidades. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, 20 motociclistas foram abordados transitando de forma irregular pela passarela. Todos foram autuados com medidas administrativas que prevê multa de quase R$ 900 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Conforme a corporação, a infração não prevê a remoção do veículo. No entanto, durante as abordagens foram constatadas outras irregularidades relacionadas à habilitação e ao licenciamento do veículo, o que resultou na apreensão de 4 motocicletas. O tenente-coronel responsável pela operação afirmou que a ação também foi uma resposta às denúncias e à ameaça sofrida pela equipe de reportagem. A reportagem foi exibida pela TV Verdes Mares, mostrando as reclamações de moradores sobre o uso indevido das ciclovias e também as passarelas por motocicletas na região da Aerolândia. Um pedestre relatou que quase foi atingido por uma moto ao utilizar a passagem. Durante a gravação, o motociclista foi flagrado subindo a passarela com o veículo. Ao notar que estava sendo filmado, ele fez um gesto obsceno com o dedo do meio e ameaçou quebrar a câmera da equipe de reportagem. Você vê nesse exato momento, coloque aí novamente a imagem que está passando na sua tela, o momento em que os motociclistas são flagrados usando essas pontes de forma irregular. Isso é infração de trânsito e gravíssima. Multas chegando a quase R$ 900 e 7 pontos na carteira por essas infrações. Como você pôde observar aqui na sua tela, a gente mostrando esse caso realmente que aconteceu. E a polícia disse que também foi uma resposta aí para a equipe da TV Verdes Mares, que acabou sendo, de certa forma, agredida de forma verbal por esse condutor, que ainda errado, ainda quis estar certo e disse que iria quebrar os equipamentos da equipe de televisão se a imagem dele fosse vinculado a reportagens. A equipe foi chamada pelos moradores que precisam utilizar a passarela, que utilizam as ciclofaixas, porque eles reclamam que os motociclistas usam a passarela de forma irregular, passando com as motocicletas, sendo que não pode. Isso é um crime. A passarela é para ser utilizada por pedestres e ciclistas. Eles descem da bicicleta e vão empurrando a motocicleta. E também os ciclistas dizem que as motos andam nas ciclofaixas. Então, a TV foi fazer essa cobertura, foi realizar nessa demonstração e também falar o anseio ali da comunidade que estava reclamando sobre este caso. Foi aí que, quando no meio da reportagem, um homem foi flagrado realizando essa travessia de forma irregular,
Foi aí que ele, né, levantou o dedo do meio e fez gestos obscenos enquanto a equipe fazia a reportagem. Quando ele voltou e ameaçou a equipe que estava gravando a reportagem. Disse que se a imagem dele, a matéria fosse vinculada, ele quebraria os equipamentos da equipe de televisão. Foi aí que a polícia, no outro dia, foi realizar essas fiscalizações e acabou realmente presenciando o que a equipe tinha falado, que era realmente os motociclistas usando de forma irregular estas passarelas na capital, Fortaleza, e também na BR-116, ao longo da BR. A gente fala agora, gente, que o suspeito de matar uma servidora pública em Camusim concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2024. Francisco Carlos de Souza, conhecido como Beto Ferran, foi preso suspeito no envolvimento na morte da servidora Maria Itelvina Monteiro de Arruda. Francisco Carlos de Souza, conhecido como Beto Ferran, foi preso nesta terça-feira, dia 16, suspeito de matar a servidora pública Maria Itelvina Monteiro de Arruda, de 61 anos, em Camusim, no Ceará. O investigado concorreu a uma vaga de vereador no município nas eleições de 2024, pelo partido PSD. De acordo com informações da Justiça Eleitoral, Francisco Carlos tem 35 anos e recebeu 48 votos no pleito, não sendo eleito para ocupar o cargo de vereador. Maria Itelvina, conhecido como Mocinha, foi encontrada morta em um terreno baldio no bairro Tijuca. Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada. Questionando sobre a principal linha de investigação e sobre uma possível relação amorosa entre a vítima e o suspeito, o delegado Eric Daniel informou que os fatos ainda estão sendo apurados. Durante as investigações, a Polícia Civil reuniu elementos que apontam Francisco Carlos como possível autor do crime. Segundo a delegacia de Camusim, um dos principais indícios foi a localização da motocicleta da vítima em posse do investigado, fato que reforçou as suspeitas e contribuiu para o avanço das apurações. Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente o caso e reunir todos os elementos necessários para a responsabilização criminal dos envolvidos. Maria Itelvina foi encontrada morta um dia após desaparecer. Segundo informações, ela saiu de casa e não manteve mais contato com familiares. No local do crime, o corpo foi encontrado. Foram identificados indícios de luta corporal. As sandálias da vítima estavam próximas a uma área de mata e a mulher foi encontrada seminua. Durante as buscas, o celular da servidora foi localizado, abandonado em outro ponto da cidade. Maria Itelvina atuava na área da educação e estava lotada na escola General Antônio da Silva Campos. A Secretaria de Educação de Camusim lamentou a morte da servidora. O sindicato de Camusim também se manifestou, destacando a dedicação e o profissionalismo da educadora. Abre aspas, profissional responsável, onde sempre manteve um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, um ser humano e um profissional que, por onde trabalhou, exerceu sua profissão com dedicação e que, durante esse tempo, construiu muita amizade. A Comissão Municipal do Sindicato de Camusim lamenta profundamente a sua partida e externa condolências aos seus familiares e amigos, afirmou a entidade. Olha, eu chego com novidade, eu vou trazer um recadinho para você. Escuta aí que eu vou trazer novidade para você. Ei pessoal, presta atenção nessa dica deliciosa. Eu tô falando de nada mais nem nada menos de que Tropical Cocoxi, açaiteria e petiscaria. O ponto mais amado da Lagoinha, viu?
Lá você encontra chopp gelado, açaí na medida certa e aquele churrasco no capricho, caranguejo fresquinho, petiscos variados e ainda um espaço kids para a criançada se divertir enquanto você relaxa. Anota o endereço: Rua Francisco Elano de Souza, número 25. Número do WhatsApp é 85992315886. 85992315886. Não perde tempo, vem viver essa experiência na Tropical Cocoxi. Você gostou do recado? Eu só trago recado bom para você. Então pensou em preço baixo, pensou em um ambiente super agradável, aquele espaço kids, chopp gelado, açaí na medida certa, cremoso, geladinho e irresistível. Você pensou na Tropical Cocoxi. Olha aí, em Fortaleza, um condenado por homicídio foi preso após cair de um muro durante uma tentativa de fuga. Um homem de 37 anos também é apontado pelas investigações como chefe de um grupo criminoso que atua no bairro Maraponga. Um homem de 37 anos condenado por homicídio foi preso pela Polícia Civil após cair de um muro enquanto tentava fugir pelo telhado de uma residência no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza. A captura aconteceu na última segunda-feira, dia 16. No dia 16 aconteceu essa captura do suspeito. A ação foi registrada por um drone da polícia que acompanhou toda a movimentação do suspeito até o momento da prisão. De acordo com a Polícia Civil, as equipes foram ao local para cumprir o mandado de prisão contra o homem, condenado pelo assassinato de um jovem de 24 anos. O crime ocorreu em 2014, em um estabelecimento comercial no município de Maranguape, na região metropolitana da capital, Fortaleza. Além da condenação por homicídio, o investigado também é apontado pelas autoridades como chefe de um grupo criminoso com atuação no bairro Maraponga. Segundo a polícia, ao perceber a chegada dos agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o homem tentou fugir pelo telhado da casa, onde foi capturado. A Polícia Civil informou que as imagens aéreas transmitidas em tempo real foram fundamentais para localizar o suspeito e impedir a fuga. Com auxílio das imagens aéreas transmitidas em tempo real para os policiais em solo, foi possível, frustrar a tentativa de fuga e realizar a captura do alvo, informou aí a corporação da Polícia Civil que realizou essa prisão no bairro Maraponga, na capital Fortaleza. Você viu aí o brilhante trabalho da polícia? Coloca aí em tela cheia, coloca aí o momento em que esse criminoso, ele tenta, olha aí, gente, ele tentando fugir, pelo muro da residência, mas aí o trabalho brilhante da Polícia Civil, envolvida aí com a tecnologia, com apoio, com o auxílio de um drone, foi possível com que a polícia conseguisse frustrar essa fuga e conseguisse localizar este homem. Mas esse pessoal tem artimanha e astuta para tudo, para tentar fugir da polícia, mas você percebe aí o exato momento em que a polícia acompanha em tempo real, com auxílio de um drone, a polícia consegue aí chegar até esse criminoso, colocar as mãos nele e ele foi preso aí, está agora à disposição da Justiça Cearense. Ele foi preso por um homicídio ocorrido em 2014, a qual ele tirou a vida de um jovem de 24 anos na região metropolitana da capital cearense, no município de Maranguape. Mas também ele é apontado como chefe de uma organização criminosa lá na região do bairro Maraponga, na capital Fortaleza. Ele foi preso pelo crime de homicídio, mas também preso por conta, porque a polícia, após fazer o trabalho de investigação, constatou que ele também participa e tem atuação como líder, como chefe de uma organização criminosa na capital Fortaleza. Você percebe as imagens nesse exato momento, quando esse suspeito, quando esse criminoso, ele vai aí, pelo cantinho do muro, aí pela beiradinha, como a gente diz aqui no Ceará, pela beiradinha, essa alma cebosa vai tentando aí se desvencilhar, tentando fugir da polícia, mas aí não deu muito certo, foi aí frustrado
toda essa ação dele de tentar fugir, de tentar aí dar um pé nos policiais. Achou que ia driblar aí os policiais, mas aí foi frustrado. Então você vê aí a carreira dele, até levantar as calças e ia levantando, que as calças iam caindo. Mas você vê aí ó, o drone, ó, o homem mexe tudo, como é que ele se segurando, não tem nada para ele se segurar aí. Ó. O homem achando que é um Homem-Aranha, olha. Achando que tem teia nas mãos, mas aí, menino, olha. Não sei que foi que ele não se pendurou nesse pé de coqueiro. Mas foi aí, gente, com que a polícia conseguiu pôr as mãos nele no momento que ele, ó, pula o muro. É o momento em que a polícia dá o bote nele aí, ó. Que nem a cobra, né? A cobra, ela vai só beirando ali, vai só analisando, pra depois ela ó, dar o bote. Foi que nem a polícia fez aí, ó. Tava só bilando, tava só analisando todos os passos desse criminoso que tentou aí sair, tentou se evadir do local. Como eu falei, gente, ele foi preso porque ele cometeu um homicídio. Lá em 2014, há muito tempo atrás, ele matou um jovem de 24 anos no município de Maranguape, na região metropolitana da capital Fortaleza. Após investigações, ele também foi preso, porque, segundo a Polícia Civil, ele atua como líder, como chefe de uma organização criminosa, lá no bairro da Maraponga, na capital Fortaleza. Por esse motivo, a polícia intensificou as buscas, intensificou a caçada por este homem. E foi aí que a polícia conseguiu colocar as mãos neste criminoso e conseguiu fazer com que este criminoso fosse preso e agora está à disposição da justiça cearense e agora vai pagar pelo crime a qual ele cometeu. A gente sabe que muito tempo, né, em 2014 para 2026, muito tempo se passou e esse homem estava aí solto nas ruas cometendo crime. Mas agora a justiça está sendo feita, está à disposição da justiça e irá pagar por esse crime a qual ele cometeu lá em 2014. Eu não estou muito bom para... De 2014, minha produção, de 2014 a 2026 são quanto tempo? 12 anos. 12? Minha produção está dizendo que é 12 anos. 12 anos é a qual esse homem estava solto nas ruas cometendo crime. E a justiça não esquece, viu? Ela é cega, mas cega porque a justiça é feita sem olhar a classe social, sem olhar a cor, sem olhar nada disso. Né? A justiça é cega somente para esse ponto, mas a justiça está aí, ó, antenada, olhando tudo que acontece no estado do Ceará para depois a polícia ir lá e fazer o brilhante trabalho que a polícia faz no nosso estado do Ceará. E você confere a seguir, né? Você confere o suspeito, gente, de atirar em um vereador de Mossoró e matar um assessor foram presos aqui no estado do Ceará. Já você confere mais informações, mais detalhes sobre esta captura desses criminosos que foram presos após atirar em um vereador de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você vê também que a vacina contra a gripe está sendo ofertada nos terminais de ônibus da capital Fortaleza. É logo depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já. A programação infantil da TV Olho d'Água começa cedinho, às 7 horas da manhã, com Júlia Flamini, mostrando o seu dia a dia. Às 7h31, é hora de viajar com Clarinha, em uma programação musical infantil encantadora. Às 7h34, Piero Start abre as portas de sua rotina para a criançada. Às 8 da manhã, Marcelo Seralva traz uma seleção musical cultural para toda a família. Às 8h15, é hora de embarcar nas aventuras de Mística, um desenho cheio de imaginação. Às 8h26, o programa Minha Casa Nosso Mundo traz curiosidades e muita diversão. Às 8h53, Tiago e Izzy chegam com mais um desenho animado para animar a manhã. Às 9h10 da manhã, Yasmin Veríssimo fecha a manhã com uma programação cultural musical infantil especial. TV Olho d'Água, diversão e conhecimento para todas as idades.
Se você está em busca de uma experiência gastronômica especial, o La Pasta Restaurante Adega é o lugar certo. Ele fica em Chorozinho, logo após a Jandaia, no local da antiga adega. O ambiente é encantador, perfeito para curtir momentos com a família e amigos. A comida é simplesmente maravilhosa. De massas artesanais a carne bem preparadas. Cada prato é feito com ingredientes frescos e muito cuidado. Além disso, o atendimento é acolhedor, fazendo você se sentir em casa. Vale a pena conferir e se deliciar com essa experiência incrível. Na Farmácia São Luís, cuidar da sua saúde é a nossa prioridade. Atendimento de qualidade e medicamentos com preço justo. Entrega rápida para você não precisar sair de casa. Conte com a gente para tudo o que você precisar. Localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, 4.408, no centro de Horizonte. Peça pelo WhatsApp. Farmácia São Luís, cuidando melhor de você. E se eu te contar que a sua vida pode mudar hoje? Aquele seu sonho de ter uma profissão, ter a sua independência e trabalhar com o que você realmente ama, pode começar agora mesmo. E o primeiro passo começa aqui, na Cefeb, o local onde os sonhos se transformam em profissões. Na Cefeb, a sua formação vai muito além da sala de aula. Aqui você aprende na prática, com professores experientes, estrutura moderna e a equipe que acredita no seu potencial. São diversos cursos pensados para transformar o seu talento em profissão. Informática, aprenda do básico ao avançado e prepare-se para o mercado digital. Massoterapia, com técnicas completas para quem quer trabalhar com bem-estar e qualidade de vida. Design de sobrancelha, aprenda a realçar a beleza e conquistar a confiança da sua clientela. Depilação profissional, para quem busca prática com agilidade e excelência. Temos também cabeleireiro e barbeiro. Torne-se um profissional completo na área da beleza e tem muitos mais cursos na área administrativa, estética, saúde e tecnologia. Além disso, a Cefeb oferece certificação reconhecida, atendimento personalizado com valores acessíveis e condições especiais de matrícula. Tudo pensado para você conquistar o seu grande sonho. Vem para a Cefeb viver a experiência de transformação de vida. E voltamos com mais informação no nosso Jornal Olho d'Água. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo carinho com o nosso jornal. E a gente volta falando que um suspeito de atirar em um vereador de Mossoró e matar um assessor foram presos aqui no estado do Ceará. A dupla foi capturada em Beberibe, após a ação integrada das polícias do Ceará e do Rio Grande do Norte. O vereador foi baleado e o assessor morreu após o ataque. 2 homens suspeitos de atirar contra o vereador de Mossoró, Cabo Davidson, PL, e mataram o assessor dele e foram presos na tarde desta terça-feira 16, no município de Beberibe, no Ceará. A cidade fica a cerca de 160 quilômetros de Mossoró, onde ocorreu o crime.
Segundo informações da polícia, os suspeitos foram identificados como José Antônio da Costa e Vinícius Gabriel da Silva Freitas. Eles estavam em um táxi vindo de Mossoró quando foram abordados por equipes da Polícia Militar do Ceará, na CE 040, na altura do distrito de Parajuru. A operação contou com o apoio das equipes do raio e de helicóptero das Forças de Segurança do Ceará. Após abordagens, os 2 suspeitos e o taxista foram conduzidos à delegacia de Beberibe. Em seguida, teve início ao processo de transferência da dupla para Mossoró, onde estão sendo realizados os procedimentos de prisão em flagrante e a continuidade das investigações. Os detidos foram escoltados por equipes do Policiamento Geral Ostensivo, do Raio e do Cotá. O ataque aconteceu por volta das 10 horas da última segunda-feira, dia 15, quando o vereador Cabo Davidson, de 37 anos, aguardava do lado de fora da unidade de pronto atendimento, a UPA do município de Mossoró, onde ele acompanhava uma mulher. Ele fazia uma transmissão ao vivo para contar a situação. Ele acompanhava uma mulher e uma criança que havia sido mordida por um cachorro. Durante a ação criminosa, o vereador foi atingido por 2 disparos nas pernas. Já o assessor, Alisson Diego de Oliveira Moraes, de 37 anos, que estava ao lado do parlamentar, foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Cabo Davidson recebeu atendimento inicial na UPA e posteriormente foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Em nota, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte informou que logo após o crime manteve contato com a Polícia Militar do Ceará para interceptar o veículo utilizado na fuga dos suspeitos. Ainda segundo a corporação, os 2 homens confessaram a participação direta no ataque no momento da prisão. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte permanece em diligências e continua em toda a região, informou a corporação. Olha, agora a gente fala de vacina, porque a vacina contra a gripe está sendo ofertada nos terminais de ônibus da capital Fortaleza. A ação segue até sexta-feira, dia 19, em busca de ampliar a cobertura vacinal em locais de grande circulação da capital. A vacinação contra a gripe está sendo realizada nos terminais de ônibus de Fortaleza. A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo ampliar o acesso da população ao imunizante e segue até próxima sexta-feira, 19, com atendimento das 9 às 16 horas. A programação teve início nesta segunda-feira, 15, no terminal da Messejana. Na terça-feira, dia 16, a vacinação ocorreu no terminal da Parangaba. Nesta quarta-feira, 17, a equipe de saúde estava no terminal do Papicu. Já na quinta-feira, amanhã, dia 18, a imunização será oferecida no terminal Antônio Bezerra. A ação será encerrada na sexta-feira, 19, no terminal do Siqueira. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a estratégia busca facilitar o acesso da população à vacinação contra a influenza, levando o serviço para espaços de grande circulação e oferecendo mais comodidades aos usuários do transporte público durante os deslocamentos diários. Para receber a dose, basta apresentar um documento oficial com foto e, se possível, o cartão de vacinação. A gestão municipal reforça que a vacina contra a gripe está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. O imunizante protege contra as 3 cepas dos vírus influenza e contribui para reduzir a complicação respiratória e também interações, especialmente entre grupos mais vulneráveis, né? Então a Prefeitura está fazendo aí. Então você de Fortaleza, da capital Fortaleza, que me assiste através dos aplicativos de streaming, pela TV a cabo, pelas redes sociais, não perde tempo. Amanhã, quinta e sexta-feira, tem vacinação contra a gripe em outros terminais da capital Fortaleza e você pode se vacinar contra a gripe e também contra a influenza.
Olha, a gente vai dar mais uma pausa porque eu tenho um outro recado para você. Você não pode perder, eu só trago novidade e recado bom. Confere aí o recado que eu tenho para você. Olha, eu tenho uma super novidade para você. Chega de sofrer com internet lenta, travando bem na hora que você mais precisa. Conte com a Infornet. Você navega com muito mais velocidade, estabilidade e qualidade para assistir os seus vídeos, jogos online, estudar, trabalhar e falar com quem você mais gosta, sem preocupação. Aqui é conexão e 100% fibra óptica, garantindo mais desempenho para toda a sua família. E tem mais, a Infornet oferece planos com ótimo custo-benefício, suporte especializado e instalação rápida para você começar a navegar o quanto antes. Então não perde tempo e faça agora mesmo a sua instalação e venha viver experiência da internet com mais rapidez e mais eficiência. Ligue agora, 85-3336-0549, 85-3336-0549. Infornet, conectando você ao mundo com mais velocidade. E aí, gostou da dica? Então não perde tempo com essa tua internet velha fuleira, internet velha travando todo momento, não consegue nem ficar bem informado aqui no nosso jornal, porque a internet travando todo momento. Sai dessa internet depressiva, vem pra cá e muda pra Infornet, fibra ótica 100%. Infornet conectando você ao mundo, então não perde tempo, vem agora mesmo, entre em contato com a Infornet através dos números de WhatsApp, através das redes sociais Infornet. Então, não perde tempo porque eu já te dei a dica. Então, só vai lá e diz, olha, assisti lá na TV Olho d'Água, no Jornal Olho d'Água, queria mudar essa minha internet que tá horrível, que lá tem os descontos e também o preço ó, que cabe ó, no seu bolso, que é o mais importante, não é não, Sérgio? Olha, a gente fala agora de uma notícia muito triste, também uma notícia lamentável, lamentável para a vítima, porque é uma notícia muito boa, porque esse criminoso foi preso. Olha, um homem ele foi preso, gente, por manter um relacionamento com uma adolescente de 13 anos e engravidá-la aos 12. A mãe da vítima foi presa por omissão. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por manter um relacionamento com uma adolescente de 13. A vítima chegou a engravidar do suspeito quando tinha apenas 12 anos de idade. O homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. A mãe da vítima, de 53 anos, também responderá pelo mesmo crime, na modalidade por omissão, por permitir o relacionamento entre os dois. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará, o inquérito foi instaurado após a gravidez da vítima. No entanto, mesmo durante as investigações, o suspeito continuou convivendo com a jovem, com a autorização da mãe dela. A prisão foi realizada pela Polícia Civil na tarde da terça-feira 16, na localidade de Lagoa do Souza, em Cascavel, na região metropolitana da capital Fortaleza. Como denunciar? Caso de estupro de vulnerável pode ser denunciado à Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180, o 180, ou Disque Direitos Humanos por meio do número 100, Disque 100. As denúncias também podem ser encaminhadas ao Conselho Tutelar. Outra opção é procurar o núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher ou a Defensoria Pública do seu município. Gente, um caso como esse é indignante, é de ficar todo arrupiado um caso como esse. Este homem aqui, ele mantinha, gente, um relacionamento com uma jovem de apenas 13 anos de idade. A mãe dela tem 53 e era conivente com a situação. Ele engravidou a jovem quando a jovem tinha 12 anos de idade. Foi aberto um inquérito, uma investigação para apurar este caso. E mesmo quando o inquérito, a investigação estava sendo realizada pela Polícia Civil do Ceará, ele mantinha relacionamento, ele mantinha convivência com a vítima, sobre a autorização da mãe dela, de 53 anos. Ele foi preso nesta terça-feira 16 e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável contra a vítima, e a mãe dela também vai responder pelo mesmo crime na condição de omissão, porque ela se omitiu
e permitiu que a filha de apenas 12 anos de idade engravidasse e tivesse um relacionamento com um homem bem mais velho do que ela. Ela é uma criança. Os direitos delas estão amparados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Uma criança, gente, criança não namora. Criança tem que estudar, tem que brincar, tem que ser feliz. Criança é uma criança de apenas 12 anos de idade, mantendo relação e tendo uma união com este homem bem mais velho do que ela, com todo o apoio e a conscientização da mãe de 53 anos de idade. Ela vai responder pelo mesmo crime que o homem, só que na condição porque se omitiu, de omissa. Porque se omitiu, porque aceitou o relacionamento, porque não pôs um fim. Porque em outro caso, em outra circunstância, ela era para ter feito o quê? Não, minha filha não pode namorar com você, não. Minha filha é uma criança, não tem idade de namorar, não. Minha filha tem que estudar, tem que brincar. Não é para estar namorando. Uma criança gerindo, na verdade, não. Uma criança gestando outra criança. Infelizmente, isso não é o único caso que tem aqui no nosso estado do Ceará, não. Outros casos no Brasil inteiro de outras crianças que hoje vivem um relacionamento com uma pessoa bem mais velha. Não é só aqui no Ceará. Se a polícia realmente, o Ministério Público, o Conselho Tutelar for investigar, você que está em casa denunciar. Porque se você não denunciar, se a justiça não fiscalizar, não procurar, eles nunca vão saber. E nunca vão intervir em casos como esse. Você já pensou aí, gente? Uma criança de apenas 12 anos de idade, hoje ela tem 13. Mas quando ela engravidou deste homem, ela tinha apenas 12 anos de idade. Ainda é uma criança com 13 anos. Não tem idade para namorar, não. Tem idade para estudar, está escolhendo uma profissão, estudando para ser alguém na vida. Né? Mas graças a Deus que a justiça foi feita, ele está preso agora à disposição da justiça cearense e a mãe também vai pagar por este crime, por permitir, por se omitir a acabar com este relacionamento que sua filha tinha com este homem bem mais velho. Você vê aí o homem aí, adentrando aí a delegacia do município aqui na região metropolitana da capital Fortaleza e vai responder por este crime a qual ele cometeu. E agora, falando de mais informação, falando de política, em Horizonte, o vereador Gomes foi eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 2027-2028. O parlamentar foi escolhido por unanimidade e contará com o apoio de todos os vereadores da Casa Legislativa. Na manhã desta quarta-feira, o vereador Gomes foi eleito presidente da Câmara Municipal de Horizonte para o biênio 2027-2028. A escolha ocorreu de forma unânime, com o apoio de todos os vereadores da Casa. A eleição demonstra a união entre os parlamentares e marca o início de uma nova gestão à frente do Poder Legislativo Municipal. Como presidente, Gomes será responsável por conduzir as sessões legislativas e coordenar o trabalho da Câmara. E quem foi prestigiar esse momento foi o nosso repórter, Paulo Souza, que traz mais informações. E nesta manhã de quarta-feira, dia 17 de junho de 2026, a nossa equipe de reportagem se encontra aqui em frente à Câmara Municipal de Horizonte para acompanhar nesta manhã de hoje, dentro de alguns instantes, a votação da nova mesa diretora para o biênio de 2027 a 2028. Lembrando a vocês que é chapa única, a chapa chamada Unidos por Horizonte, que tem nessa chapa o vereador Gomes, também o vereador Carlos da Bodega, a vereadora Tatiana Nogueira, a vereadora Adriana Silveira, vereadora Érica Serpa e também vereador Vanils, né? Uma chapa única que irá hoje concorrer aí à nova presidência da Câmara, da mesa diretora da Câmara Municipal de Horizonte para o biênio do ano de 2027 a 2028. Você vai acompanhar tudo com a gente a partir de agora.
Seguindo aqui na plenária, 6 de março, na Câmara Municipal de Horizonte, a gente conversa com a vereadora Adriana Silveira, pela segunda vez, ela diz, primeira secretária. Vereadora, fala pra gente dessa chapa que leva aí um nome muito forte, Unidos por Horizonte. É uma chapa que nasceu, né, de um desejo da gente continuar realmente, né, manter essa união pelo horizonte. Você percebeu que é uma chapa mista, 3 mulheres e 3 homens, e que tivemos a maioria, né, todos os vereadores e vereadoras votaram, foram 15 votos unidos por Horizonte, chapa única, e a gente fica muito feliz da gente ver uma eleição para o segundo biênio nessa tranquilidade, né? E a gente fica muito feliz em participar. A gente agradece a Deus e que a gente, 2027, 2028, vamos estar nessa casa realizando os mesmos trabalhos, né? Com transparência, com dedicação ao povo, porque é a população que merece, né? Que nós estejamos nessa casa para continuar o trabalho também, assim como a gente vem realizando no primeiro biênio, né? Com o presidente Carlos Gomes. Só muito feliz, muita gratidão a Deus e dizer que a vereadora Adriana Silveira está aqui sempre trabalhando, conduzindo os trabalhos nessa casa e também com o povo de Horizonte. Bom dia, né, a todos os internautas da TV Olho d'Água, é uma satisfação mais uma vez. A gente realmente, hoje nós realizamos a última sessão ordinária do primeiro semestre por conta do feriado dia 24 de junho. E o nosso regimento interno ele diz que para o segundo biênio 2027-2028 terá que realizar a eleição na última sessão ordinária. Então, a última sessão ordinária de 2026 é hoje, né, dia 17 de junho, e a gente realizou essa eleição, onde teve a nova chapa eleita, né, por unanimidade, todos os 15 vereadores, né, onde tem o Laércio Gomes, conhecido como Gomes, como presidente, eu como vice-presidente, e mais 4 companheiros, a gente junto para ter, a partir de janeiro, continuar trabalhando aqui de mão dada para fazer realmente com que a cidade continue crescendo. Então, tenho certeza que tanto eu como o Gomes, nosso pensamento é sempre estar aqui nessa casa, trabalhando de mão dada para poder a cidade ficar cada vez mais avançada, junto com o Poder Executivo, que a gente possa junto trabalhar, porque quem ganha com isso é a cidade e a população. Foi muito feliz o Gomes nas suas palavras, que ele disse que não procure para confusão, procure para resolver os problemas. Então, isso é importante. Então, é o meu pensamento e eu com o Gomes, a gente conseguiu, além de a gente ter uma parceria, uma amizade de homem para homem, de cidadão para cidadão, de amigo para amigo, isso é importante para que essa casa continue unida para fazer o melhor pela cidade, o melhor pela população. E quem ganha com isso é todos nós, é a cidade, que nós temos um grande gestor, que trabalha cada dia também para fazer o melhor pela cidade, e nós juntos justamente é para isso, para poder realmente ajudar a cidade a crescer cada vez mais, que é isso que tem acontecido, é isso que nós queremos, e é isso que a população espera de nós vereadores e também do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é a casa do povo, onde aqui discute as leis, debate, e aprova ou desaprova, se for no caso, mas com certeza a gente está aqui junto para poder continuar fazendo esse trabalho que a gente sempre fez, né? Trabalhando para poder as coisas boas acontecer na nossa cidade. Bom dia, Paulo. A gente ficou muito feliz, Paulo, por esse momento de escolha aqui no Poder Legislativo de Horizonte para conduzir essa casa 2027-2028, ter sido de uma forma pacífica, tranquila, uma forma que todos os 15 chegaram ao nome do Gomes como excelência para conduzir essa casa. E eu não tenho dúvida que o Gomes vai ser um grande parceiro, assim os outros presidentes que passaram desde 2021 nessa casa, posso falar com propriedade, o presidente Carlos Eloy, o presidente Diego, o presidente Carlos Gomes, que ainda conduz essa casa até o final do ano de 2026, e que o Gomes também seja esse parceiro que possa fortalecer a nossa cidade. Eu não tenho dúvida que o Horizonte vive um momento especial no nosso país, no nosso território nacional. O Horizonte hoje é uma referência, todo mundo que fala de desenvolvimento lembra da cidade de Horizonte como essa referência. E aí o Gomes, eu não tenho dúvida que será mais um grande parceiro do prefeito Nezinho, vice-prefeito Rafael, da população de Horizonte, cumprindo o que é a obrigação do vereador Gomes, mas também participando, como todos participam, atuando nesse processo de crescimento do nosso município. Primeiro, eu agradecer a presença, né, de toda a equipe aqui, a você, Paulo, a todos que estão acompanhando nesse momento. Para nós, uma alegria, uma satisfação poder estar vivenciando mais esse grande momento na vida da nossa família, em especial na vida do nosso irmão. E eu não queria falar de política, mas sim sobre o nosso pai, porque se nós estamos hoje aqui, eu, pela graça de Deus, a família, os amigos, 4ª vez vereador da cidade de Pacajus, 2ª por 2 mandatos presidente da Câmara Municipal, o meu irmão, primeiro mandato de vereador aqui na cidade de Horizonte, agora eleito presidente para o próximo biênio, 27, 28. Tudo isso, né, nós devemos primeiro a Deus, que é o que nos abençoa todos os dias, sem nós merecermos, e segundo ao nosso pai, que escolheu Pacajus e Horizonte para morar e criar a sua família. Quando nós estávamos num momento muito difícil,
né, ele olhou, parou, pediu direcionamento a Deus, veio visitar essas cidades e escolheu essa região para morar. Então, assim, se nós estamos vivenciando tudo isso hoje, é porque o nosso pai plantou lá atrás, né, nos ensinou uma palavra muito forte, como o meu irmão disse, que o meu pai, por palavra, não disse nenhuma vez que o amava, mas todos os dias, com ensinamentos, né, mostrava o amor que ele tinha por ele e por todos nós. Então, assim, se nós estamos vivenciando esse momento hoje, primeiro nós agradecemos a Deus e ao nosso querido pai, Pastor Afonso, o nosso Raimundo Agostinho. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores da página. De fato, a gente veio hoje, né? Fomos convidados, viemos prestigiar esse momento de grande alegria, porque a gente sabemos o trabalho que o Laércio tem feito, né? No seu mandato, nesse primeiro mandato, mas em outros mandatos ele construiu essa relação com a Câmara Municipal de Horizonte e hoje está aqui exercendo seu mandato, construindo um diálogo muito forte com os vereadores. Já foi assim na primeira eleição do presidente Carlos Gomes, ele também com um papel importante e dessa vez, né, construiu esse diálogo com todos. Hoje, numa eleição unânime, mostra que ele construiu o diálogo com todos os vereadores e aí a gente veio hoje prestigiar, né, esse momento com muita alegria, porque a gente sabe do compromisso que o Laércio tem, né, com a cidade de Horizonte e o quanto a gente sabe a vontade que ele tem de construir um Horizonte melhor. E agora a gente conversa aqui com o vereador Laércio Gomes, conhecido popularmente como Gomes. Ele que é, inclusive, servidor público da Segurança Pública, licenciado, hoje está aqui como vereador no município de Horizonte e hoje foi eleito, né, para a presidência da Câmara Municipal de Horizonte para o biênio de 2027 a 2028. Presidente, primeiro, parabéns. Fala um pouco desse momento, como eu havia falado para o senhor antes aqui, foi um momento de emoção, o senhor fez questão de trazer a história, a trajetória do seu pai, né? A gente viu, muita gente se emocionou aqui na plenária 6 de março, e o senhor falou também sobre essa polarização no Brasil, né? Que o pensamento do senhor não é esquerda, não é direita, mas é para todos. Fala um pouco desse momento. Bom dia, meu amigo Paulo Souza, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV Olho d'Água, né? Meu amigo Paulo Souza, que nem eu te falei aqui, né, em off aqui, o nosso discurso hoje foi voltado, Deus está nos dando essa oportunidade de fala, de voz na cidade de Horizonte, né? Primeiramente agradecer a Deus e a todos os amigos vereadores a qual nos conduziu à presença da Câmara para o biênio 27 e 28, né? A gente está vivenciando e vai vivenciar esse momento político em Horizonte, e a minha fala, como vai se tornar pública e frequente daqui para frente, Paulo, eu não vou me omitir em momento algum de falar meus pensamentos e as minhas verdades que eu acho sobre o bem comum de todos, independentemente de esquerda, de direita, independentemente de alto, de baixo, né? A gente vai procurar fazer uma política que nem diz a Constituição. A Constituição brasileira é regida por 250 artigos e todos eles levam a alusão e é referente ao bem coletivo de todos. Não existe a palavra esquerda e direita na Constituição, Paulo Souza. Isso foi uma coisa implantada recentemente de uma história de uma Revolução Francesa e que estão trazendo para dias de hoje e colocaram o Lula, Bolsonaro, direita e esquerda, de 2014 para cá, para... Você conferiu aí a matéria completa você pode acompanhar através do nosso perfil no Instagram, @TV Olho d'Água, ou também através do nosso portal de notícias. E assim finalizamos mais esta edição do Jornal Olho d'Água, primeira edição. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação, pela sua confiança no nosso trabalho. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas, trazendo muita informação com credibilidade. Continue acompanhando a nossa programação e fique sempre bem informado através do nosso portal de notícias. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Uma boa noite e tchau, tchau.